Ceda a palavra ao ilustre deputado Jair Bolsonaro, PP Rio de Janeiro. Sua Excelência, põe 5 minutos. Prezado Inocêncio Oliveira, por ocasião das eleições presidenciais do ano passado, a imprensa deu ampla divulgação a uma carta que teria sido enviada pela candidata Dilma Rousseff aos comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército. E essa carta ficou conhecida como Carta Compromisso. Em um de seus artigos, ou melhor, em um de seus parágrafos, essa carta diz o seguinte: os índices de reajuste salarial conquistados nos 2 últimos mandatos presidenciais são garantia de que continuaremos efetuando as merecidas reposições. Bem, é uma carta divulgada pela mídia do atual presidente da República. E ela sabe disso, que os comandantes militares do ano passado são os mesmos de hoje. E a verdade é uma coisa que não é negociado no meio militar. Assim sendo, nós completamos agora em julho 1 ano sem reposição. A inflação bateu exatos 6,87%. O Ministério do Planejamento reconhece, nos últimos anos, em seus relatórios, que os militares são aquela classe, aquela categoria que é mais mal paga dentro do Executivo. Assim sendo, nós gostaríamos de uma resposta da presidente. Essa carta é verdadeira ou não? Não vai. Se é, cumpra-se, ou, se não é, dê uma satisfação aos militares. Eu estive a semana passada, no sábado, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde também esteve presente a senhora Dilma Rousseff. E ela fez um discurso que seria muito parecido a essa carta. E ela, inclusive, diz, em certo momento, conclamou os cadetes a estudarem cada vez mais, porque em seus ombros recairão no futuro a responsabilidade da integridade do nosso território, da soberania nacional. Logicamente, ela até poderia ser dispensada disso. Dizer para ela que um cadete em Resende ganha 5 vezes menos que um cadete da Polícia Militar aqui de Brasília. Então, é mais do que claro isso, a nossa defasagem salarial. E dizer mais ainda, tem nessa casa, presidente Dilma Rousseff, uma medida provisória que não é do governo Lula, é do então presidente Fernando Henrique Cardoso, MP 2215, que completa esse ano agora 11 anos sem ser votada. Vossa Excelência poderia colocar essa MP em votação, acolhendo as emendas, na época, né, aceitas pelo então relator, senador Romeu Tuma. Seria uma resposta concreta aos militares, que Vossa Excelência realmente está preocupado com as Forças Armadas e quer umas Forças Armadas dignas, à altura do que é o nosso país. Não basta apenas um discurso aqui, outro acolá. E outros casos também existem dentro das Forças Armadas, que teria Vossa Excelência determinar que o novo Ministro da Defesa viesse se preocupar com, por exemplo, um tratamento isonômico entre os cabos da aeronáutica do quadro feminino e do quadro masculino. O quadro feminino chega até a graduação de suboficial, o quadro masculino apenas até 3º sargento. Determinar um tratamento isonômico entre os tarefeiros do Exército e o da Marinha e da Aeronáutica, que no primeiro momento até uma proposta do comandante do Exército fosse acolhida, que chegue ao 2º sargento. Se não chega a subtenente agora, que chega a 2º sargento. Mas essas propostas passam, deputado Inocêncio Oliveira, pelo Executivo, porque criam despesa. Então precisa do dedo da Presidente da República para que essa proposta vá avante e acabe com esses problemas que existem dentro da força, que são justos e que devem ser resolvidos. Mais ainda, os hospitais militares, novo ministro da Defesa, né, estão aí à beira do colapso, por falta, não apenas de material, mas especial por falta de pessoal. O Hospital Central do Exército, lá no Rio de Janeiro, carece de no mínimo 400 profissionais de saúde, a grande maioria de enfermeiros. Outro exemplo, outro problema simples, né, no meu entender, mas é importante para o nosso país, a Fundação Osório tem diminuído o número de alunos nos últimos anos por falta de professores. Então essas questões têm que ser buscada a solução. Eu espero que a presidente acione o Ministério da Defesa para buscá-las. Caso contrário, vamos ficar apenas no discurso. E para um chefe militar, o discurso não soma nada no tocante à liderança. Muito obrigado, presidente.